Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de agosto de 2022, são 8 horas da manhã. Na Folha, Lula terá maior coligação e tempo de TV com 7 inserções diárias. 11 candidatos disputam a presidência, mas pendências judiciais podem alterar o quadro. O ex-presidente Lula chegou à reta final das convenções partidárias com a coligação mais robusta da disputa, 10 partidos, obtendo o maior espaço na propaganda eleitoral na TV e rádio, que começa no dia 26. Lula vai ter cerca de 3 minutos e 20 segundos a cada bloco de 12 minutos e 30 segundos, além de uma média de 7,5 pequenas propagandas diárias de 30 segundos veiculadas nos intervalos comerciais das emissoras abertas, as chamadas inserções. Bolsonaro, que aparece em segundo nas pesquisas eleitorais, reuniu 3 partidos em sua coligação e terá o segundo maior espaço de propaganda, cerca de 2 minutos e 40 segundos, além de 6 inserções diárias. Embora tenha perdido parte do protagonismo com a ascensão das redes sociais, a propaganda eleitoral na TV e no rádio é peça fundamental de toda a campanha política devido a alguns fatores. Em primeiro lugar, o potencial de alcance que chega aonde as redes sociais muitas vezes não chegam, nos grotões do país, onde a internet é muito mais difícil e as pessoas têm menos conhecimento. As inserções, em especial, têm potencial de atingir eleitores que não assistem aos blocos fixos na TV e rádio. Segundo a propaganda, é veiculada na reta final. Ela vai de 26 de agosto a 29 de setembro, apenas 3 dias antes do primeiro turno, momento de maior atenção da população à disputa. E aqui a gente vê que o Lula tem 200 inserções do total de blocos de 12 minutos e 30 segundos e 7,5 inserções pequenas ao longo da programação. Já o Bolsonaro ele fica com 160 contra 200 de Lula, e aí vai diminuindo. O Ciro Gomes tem uma desvantagem enorme, não é? E os candidatos nanicos mal vão ter tempo de dizer o nome. O material produzido e veiculado, e que geralmente é testado previamente em pesquisas direcionadas com um grupo de eleitores, tem histórico de alavancagem de candidato e também de destruição de adversários. E após as convenções, o Lula une 9 partidos e fecha a maior aliança de sua carreira. O ex-presidente Lula conseguiu reunir uma coligação em torno do seu nome na corrida do Planalto, considerando as eleições que disputou desde 1989. Até a noite de ontem, dia 5 de agosto, a aliança deste ano contava com 9 partidos. Oficializaram o apoio a Lula no primeiro turno, PCdoB e PV, que formaram federação com PT e PSB por meio do vice Geraldo Alckmin. PSOL, Rede Solidariedade, Avante, Agir, antigo PTC, na comparação com os demais candidatos, é a maior coligação deste ano. E, na verdade, o Lula ele tem a maior coligação e tem também o maior tempo de propaganda no rádio e na TV, isso estando ele à frente há mais de um ano em todas as pesquisas, com uma vantagem enorme sobre os adversários. Eis porque a eleição de 2022, Lula só perde se houver maracutaia ou se não houver eleição. E no Metrópolis, o Congresso deu aval para o governo Bolsonaro executar 213 bilhões fora do teto de gastos. Criado na gestão Temer, do MDB, defendido no governo Bolsonaro, o teto de gastos foi ultrapassado pelo Executivo em diversas oportunidades. Na verdade, esse fato é a prova inconteste
de que Dilma Rousseff sofreu um golpe, uma desculpa qualquer para tirá-la do cargo, já que o que Bolsonaro fez com o orçamento é pelo menos 1000 vezes pior do que aquilo que acusam a Dilma Rousseff, que perícias mostram que ela nem fez, inclusive. Então, pelo menos do ponto de vista histórico, está provado que Dilma sofreu um golpe. Não existe prova maior do que o Bolsonaro estourar o orçamento do jeito que ele vem estourando e nada acontecer. E no Correio Brasiliense, avanço da polarização na América Latina preocupa políticos portugueses. Integrante do núcleo duro bolsonarista, está convencido de que o chefe do Planalto conseguirá reverter a vantagem do adversário assim que o eleitor observar os feitos do seu governo. Para Ciro Nogueira, Bolsonaro está a serviço do país e Lula do PT. Mas o fato é que o jornalista e jurista Paulo Portas, um dos mais influentes políticos de Portugal, ex-vice-primeiro-ministro e ex-ministro de Negócios Estrangeiros do seu país, ele é um defensor convicto da democracia representativa e da diplomacia como instrumento para superar crises, mas ele está preocupado com a radicalização política da extrema-direita que avança não só na Europa, mas em todo o mundo, em especial na América Latina, e aponta as redes sociais como um dos fatores dessa crise. Em recente visita ao Brasil, Portas conversou com esse jornal sobre geopolítica e a fraqueza do multilateralismo e tece críticas ao que chama de democracia das redes sociais. E, na verdade, esse político ele tem toda a razão, porque as redes sociais, elas são aquilo que deu vazão a essa onda de extrema-direita, que não aconteceu só no Brasil, não. Se espalhou pelo mundo. Agora, a notícia boa é que aqui na América do Sul, pelo menos, o avanço da extrema-direita está sendo contido em vários países que estão voltando a eleger governos progressistas de esquerda. Lula e Bolsonaro decidem iniciar a campanha oficial por Minas Gerais, diz o Metrópolis. Embora já tenham suas candidaturas aprovadas em convenção, os candidatos só podem começar a pedir votos a partir do dia 16 de agosto. Líderes nas pesquisas de intenção de voto, tanto Bolsonaro quanto Lula escolheram o estado de Minas Gerais para estrear suas campanhas ao Palácio Planalto. Embora já tenham tido seus nomes aprovados nas convenções do PL e do PT, respectivamente, os dois candidatos só poderão começar oficialmente a pedir voto a partir do dia 16 e, segundo fontes de campanha, o primeiro destino de Bolsonaro deve ser Juiz de Fora, a cidade onde ele aparentemente levou uma facada em 6 de outubro de 2018. A ideia é que o atual presidente faça uma visita específica ao local onde levou a facada. Lula, por sua vez, fará um grande comício na Praça da Estação, em Belo Horizonte, em 18 de agosto. 2 dias depois, ele marcou outro comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. E a Polícia Federal tem mais 15 dias para investigar o caso Ivan Papo Reto. O bolsonarista ele foi preso em Belo Horizonte após ameaçar as vidas de Lula, aliados políticos do Lula e ministros do STF. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu mais 15 dias à Polícia Federal para investigar Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, conhecido como Ivan Papo Reto. E organizadores de atos pela democracia planejam uma maratona de eventos até 7 de setembro. O objetivo é manter a mobilização contra ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. E organizadores dos atos em defesa da democracia, marcados para o dia 11 de agosto, já planejam uma maratona de eventos entre a data e o dia 7 de setembro para manter a mobilização contra ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral, considerados golpistas. A ideia é manter os movimentos e entidades de amplos setores que endossaram documentos em defesa da democracia a se manterem alertas e também manter o assunto na mídia. Um dos empresários envolvidos na mobilização para os atos diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância e que não dá para deixar Bolsonaro dominar a cena com ataques golpistas nas semanas que separam o ato de agosto do 7 de setembro. É necessário seguir reagindo à altura do risco que as investidas
bolsonaristas representam. Entre os eventos planejados estão a entrega de documentos em apoio ao sistema eleitoral aos tribunais de Brasília, em especial ao TSE, e encontros com os presidenciáveis que endossaram os manifestos. E o malvado favorito que está irritando os evangélicos na campanha paulista. Candidatura de Eduardo Cunha, deputado federal por São Paulo, tem irritado o partido da Igreja Universal. A presença do Cunha no palanque do candidato de Bolsonaro a governador de São Paulo, durante a convenção do Republicanos, realizada no último fim de semana em São Paulo, constrangeu o candidato de Jair Bolsonaro ao governo paulista, como desagradou profundamente a cúpula do partido ligado à Igreja Universal. Porque o Cunha, que ficou preso muito tempo e que continua enrolado com a justiça, ele é o contraponto ao discurso bolsonarista contra o Lula, de que o Lula ficou preso, de que o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o Cunha é um bandido conhecido que passou aí uns 2 anos preso e ainda não resolveu seus problemas com a justiça. E o Bolsonaro enviará o orçamento de 2023 sem correção do imposto de renda e com subsídios para os combustíveis. Tampouco haverá reserva de recursos para garantir a continuidade do adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil. Como o Bolsonaro prometeu ao Lula, ele não vai deixar o governo com o tanque cheio, ou seja, ele prepara uma sabotagem ao seu sucessor, que, obviamente, será Lula. E a batalha jurídica no TSE tem, em média, uma ação por dia envolvendo presidenciáveis. Quase metade de todas as representações protocoladas por partidos na Justiça foram feitas no último mês. E a menos de 2 meses das eleições, a batalha jurídica envolvendo os principais candidatos à presidência motivou, em média, uma ação por dia no TSE, desde o início de julho. Somente ontem o PL, partido do Bolsonaro, ingressou com 7 representações contra Lula. Pelo calendário oficial, ainda não pode haver pedido explícito de voto, uma vez que a campanha eleitoral começa apenas em 16 de agosto. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo.